Boa tarde a todos. Primeiro, bom, quero pedir desculpas aí pelo inconveniente do link. Foi um erro aí de última hora, mas conseguimos solucionar e já todo mundo está avisado, né, sobre o novo link. Então, como toda segunda-feira, nós damos início ao nosso colóquio de nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física, hoje com a participação do Dr. José Iago Rodrigues Silva, com a palestra intitulada Sensores Luminescentes para a Detenção de Compostos Nitroaromáticos, avaliação do efeito de filtro interno. Iago, primeiro de que todo, quero agradecer por aceitar, não? Agradeço grandemente em nome minha particular, em nome do programa, de você aceitar o convite em nosso colóquio. E para que vocês conheçam um pouco sobre a trajetória de Iago, ele tem graduação em bacharelato em Química Industrial pela Universidade Estadual de Paraíba, e ele tem mestrado e doutorado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco, e trabalhando no desenvolvimento de novos materiais luminescentes nanoestruturados. Ele desenvolve trabalhos científicos em química bioinorgânica, com ênfase em redes poliméricas, trabalha com MOF, JACE, e estes materiais têm aplicação na liberação controlada de drogas, emissores de luz e scaffolds, para também aplicações de biotecnologia e engenharia de tecido. Atualmente, Iago está realizando pós-doutorado no programa de pós-graduação do Departamento de Química Fundamental, sob a orientação do professor Severino. Muitos de vocês provavelmente conhecem a quantidade dos trabalhos que o professor Severino desenvolve junto com seus estudantes no laboratório, que tem vários equipamentos ali também, e bem relacionado com esta parte de estudos de as propriedades luminescentes de materiais. Iago defendeu o doutorado agora no 2020. Iago, foi? Foi. Bom, o grupo no qual Iago trabalha é um grupo que trabalha muito, então vocês podem, Iago mesmo defendendo o doutorado recentemente, também tem um grande número de trabalhos publicados, assim como também patentes e registros de trabalhos do que eles vêm desenvolvendo, não? Também tem participado em vários eventos científicos, com trabalhos completos publicados em anais de congresso, e resumos expandidos publicados em anais também de congresso. Iago, mais uma vez agradeço grandemente. Iago, eu que agradeço a honra. Nos conhecemos do tempo que ambos estudamos, ele fazendo mestrado na época e eu terminando o doutorado, Iago, né? Fazendo doutorado. Bom, mais uma vez assim, não? Estamos nos conectando e com certeza todos aqui vão gostar muito do tema que vocês trabalham aí. E nesse momento, cedo a palavra para você. Ok, professor Radel, muito obrigado. Para mim é uma honra, principalmente por reencontrar, né, o senhor aqui. A gente pagou uma ou outra disciplina. Eu vou ter mais uma conversa sobre esse trabalho, que é um tanto curioso o que ocorreu. À medida que eu for explicando um pouquinho sobre ele, vocês vão entender o porquê disso. Deixa eu colocar aqui na tela. Está projetado, né? Sim, está sim, está projetado. Tá ok. Vou falar um pouquinho sobre os sensores luminescentes, né, para detecção de compostos nitroaromáticos e com relação à avaliação do efeito filtro interno. Esse trabalho foi algo que aparentemente tinha dado errado e acabou dando certo. É aquela questão de você ter um pouquinho de cuidado de como ver os seus resultados, né? De uma primeira imagem a gente acha que deu errado, que vamos jogar os resultados que temos no lixo, e de outro se torna um novo trabalho e com um aspecto bem diferente, inclusive do que se tinha lá no laboratório, né? Inicialmente, sei que o professor Raudel já mencionou, mas minha origem é Campina Grande, né? Eu nasci lá, fui formado em Química Industrial,
pela UEPB, onde fiz iniciação científica em adsorção de metais pesados, síntese orgânica e antifúngicos, e terminei a minha monografia com quimiometria e quantificação de contaminantes emergentes. O mestrado e doutorado fiz em ciências de materiais, e aí é isso. Então, vamos para a minha motivação a esse trabalho, né? Que há muitos anos vem se tendo explosões de caixas eletrônicos no Brasil, né? Onde os principais materiais utilizados são nitrobenzeno, dinitrofenol, trinitrofenol, nitrometano, entre outros, né? E esses nitrocompostos, eles têm altos potenciais mutagênicos, são utilizados também em corantes, em contaminação de rios, né? E também, como já vimos muito em desenho, né, o TNT, que simboliza a questão da explosão, né? Eles têm um grande potencial em explosivos, principalmente o ácido pícrico, o PA, ou o TNT, né? Sendo que esse trabalho, ele começou no meu mestrado, em 2014, quando eu comecei a trabalhar com hidrogel. E aí eu desenvolvi um hidrogel no qual a gente foi estudando as propriedades dele, e aí a gente conseguiu obter um hidrogel em que ele tinha emissão tanto no ultravioleta, quanto no visível, quanto no infravermelho. Além de ele ter potenciais aplicações, tanto como LED, código de barra, inclusive eu acho que Leones mencionou isso aqui no dos colóquios anterior. Tem a questão de antiviolação e transdermo. Sendo que, além disso, eu decidi testar ele em contato com benzenos derivados, para ver se ocasionava alguma coisa. E ele teve um estímulo, sim. Quando eu colocava ele em contato com um nitrocomposto, né, um derivado do nitrocomposto, ele tinha uma diminuição de emissão, ao desceitar. Então, a gente pode utilizar esse material como sensor de nitroderivados, né? Tanto de térmio, né, que são um espectro de emissão do gel de térmio, ele em contato com um nitrobenzeno ou com o tolueno. Com o tolueno, ele teve um leve aumento de emissão, e com o nitrobenzeno ele teve uma supressão de emissão. E a mesma coisa acontece para o térmio. Inclusive, a gente identificou outros artigos da literatura, né, em que tinha esse mesmo comportamento. Então, a gente decidiu estudar um pouco mais, se aprofundar no assunto, né, e ver a questão do limite de detecção desse composto. Então, a gente observou que apenas com 0,5 ppm, ele já tinha uma diminuição de intensidade de emissão muito forte. Então, tem uma alta sensibilidade do meu gel ao composto nitroaromático, né? Então, qual foi o nosso conceito? A gente tem um gel, que ele tem emissão em diversas cores, né? Mediante o componente de onda de excitação, em que a gente pensou, então vamos eletrofiar para a gente produzir um filme. E esse filme, a gente teria que produzir, e a gente acabou produzindo, em que em qualquer região desse material, a gente tem a mesma intensidade de emissão, ou seja, a gente tinha que garantir que esse filme fosse uniforme, porque se a gente tivesse, por menor que fosse uma maior concentração em uma região do que em outra, a gente ia ter uma mudança no espectro, questão de aumento de intensidade ou diminuição, que não ia ser referente ao nitroaromático, e sim a uniformidade do filme, né? Então, o nosso conceito era justamente esse, era produzir um filme em que, ao entrar em contato com a mão que manuseou o explosivo, a gente pudesse detectar
pudesse haver uma resposta, que ia ser uma diminuição da emissão do nosso fluorófilo. Até aí, tudo bem, estava dando tudo certo, estava havendo essa diminuição, sendo que a gente se perguntou, tá, tudo bem, está havendo a diminuição, mas a gente precisa investigar o porquê essa diminuição está ocorrendo, essa diminuição de intensidade de emissão está ocorrendo. Foi quando a gente foi para a literatura, estudar um pouco, em que a gente observou que existiam dois tipos de fenômenos, que era o quench dinâmico e o quench estático. Nesse contratempo foi quando o Felipe, que é um dos colaboradores desse trabalho, ele veio de Brasília, ele é aluno da professora Ingrid, e ele trabalha muito forte nessa parte forense. E aí foi quando a gente começou essas investigações do GEL, em que ele também queria produzir esse filme com o material dele. E como o professor Júnior é muito articulado, eu acho que o professor Raudel conhece essa questão de colaboração, ele é muito de parceria, o laboratório lá é aberto para quem quiser trabalhar em conjunto com a gente, ele não é de fechar a porta para ninguém, é assim, tem que ser a ciência. Então, a gente determinou que ou poderia ser o quench dinâmico ou o quench estático, né? Em que o quench dinâmico ocorre quando há uma transferência de elétrons em função das colisões moleculares, e que isso pode ser descrito pela equação de Stern-Wölmer, uma equação linear, em que a intensidade inicial sobre a intensidade observada é igual a 1 mais KSV, onde K é a constante ou coeficiente angular, né? Ele chama de constante de Stern-Wölmer. Quanto maior esse K, maior a sensibilidade do sensor. E aqui o A é a concentração do analítico. Já no caso do quench estático, desculpa, uma outra coisa do quench dinâmico é que tanto as intensidades como os tempos de vidas, eles dão espectro similar. Porque ocorre uma mudança também no tempo de vida em contato com o analítico. Já no caso do quench estático, a gente tem uma interação entre o sensor e o analítico, onde formam um complexo em que produz um novo estado fundamental no emissor. Nesse caso, a gente vai ter um gráfico de intensidade inicial sobre intensidade final versus concentração do analítico, semelhante ao do quench estático, do quench dinâmico, porém, o tempo de vida é constante. Ele não muda em função da concentração, né? Então, como é que a gente consegue diferenciar o quench dinâmico do quench estático? No quench estático, a gente tem uma mudança no espectro de absorção. Ou seja, quando existe um quench estático, o espectro de absorção resultante ele é diferente do somatório dos espectros do sensor mais o do analítico. Então, se você ver essas linhas tracejadas aqui, nada mais é do que eu somar esse espectro, o espectro do analítico mais o espectro do sensor. E o produto, ele dá um espectro diferente. Já na ausência do quench estático, a gente tem tanto o espectro observado, quanto o calculado, que é o somatório, uma sobreposição. Isso indica que a gente tem a ausência do quench estático. Então, a gente determina se é quench estático ou quench dinâmico, se há mudança no tempo de vida, ou se há mudança no espectro de absorção. Sendo que qual foi o problema? O nosso material, ele nem tinha quench estático, nem quench dinâmico.
mas o fenômeno era legítimo. A gente fez em triplicado e ocorria a questão da diminuição da intensidade. Foi quando, estudando mais um pouquinho, a gente descobriu que o que a gente estava vendo no nosso gel era o que chamamos de efeito filtro interno, que nada mais é do que o analito se comportar como um filtro para o fluorófilo. Ou seja, a excitação, a fonte de excitação, antes de chegar no fluorófilo, ele é filtrado pelo analito, ou seja, o analito absorve essa energia, fazendo com que diminua a energia que chega ao fluorófilo, consequentemente diminuindo a intensidade de emissão resultante. E aí, tanto a gente pode ter o efeito interno primário como secundário, que no caso do secundário, a gente vai ter um filtro quando o fluorófilo vai emitir, ou seja, na hora que o fluorófilo vai emitir, o analito absorve parte dessa energia, então a gente vê essa diminuição de intensidade, sendo que isso ocorre sem que haja interação entre o fluorófilo e o analito. Por isso que o efeito filtro interno ele não é considerado um tipo de quench. É um fenômeno em que ocorre uma diminuição de intensidade, mas não é quench. Certo? E esse fenômeno, ele é influenciado principalmente por duas coisas, que está atrelada à lei de Biot, a lei de Lambert-Bean, né, que é o princípio da absorbância, que é o caminho óptico e o coeficiente de absortividade. Então, quanto maior o caminho óptico ou a absortividade, maior vai ser a absorção. Consequentemente, maior vai ser o efeito filtro. Mais luz vai ser absorvida por esse analito. Certo? Foi quando encontramos um artigo de 1960, para você ver o quanto a literatura é importante, em que ele já previa esse tipo de fenômeno, que foi o PARC, em que esse fenômeno pode ser corrigido por uma equação, no qual você calcula um coeficiente, ou um fator de correção, e multiplica pela sua intensidade. Em que essa primeira parte da equação está relacionada ao efeito filtro interno primário, e essa segunda parte é o efeito filtro secundário. Certo? Então, a intensidade corrigida nada mais é do que a intensidade vezes o fator de correção, que é a eliminação desse filtro. Então, como a gente pode observar aqui na literatura, no gráfico da literatura, quando a gente tem a correção, a gente tem uma diminuição do K. Ou seja, ele não é mais tão sensível como o original. Mas pelo menos você tem um valor real desse composto, né, dessa influência do quench. Então, o que fizemos? A gente fez um levantamento bibliográfico, onde vários artigos relatavam o quench e dizia que o fenômeno de quench desses artigos era o de transferência de elétrons por fotoindução, né? No caso, seria ou por quench estático ou quench dinâmico. E na maioria das vezes eles relatavam que era um somatório dos dois fenômenos, que era o quench estático e o quench dinâmico. E o que incomodava um pouco, na realidade, o que chamava muita atenção, era com relação a essa seletividade relatada por esses trabalhos, em que apresentava alta seletividade para determinados nitroaromáticos, como no caso do PA. Nesse caso aqui, ele relata uma seletividade para o trinitrofenol, ocasionado pela interação entre a amina da adenina e o ácido pícrico. Aí foi aí quando
tivemos vários questionamentos, que foi, poderia ocorrer equívocos na literatura, ou seja, poderia haver uma confusão entre o efeito filtro interno e o PET, transferência de elétrons por fotoindução. A outra coisa é possível supor que o PET é o principal responsável pela redução da luminescência? E uma terceira coisa foi qual o impacto da viabilidade comercial desses materiais. Ou seja, esses materiais que têm efeito filtro interno, tem uma viabilidade do uso dele, uma aplicação para ele, mesmo assim, mesmo que ele não seja regido pelo o PET, né, pelo quench ocasionado pela transferência de elétrons. Então, decidimos avaliar os mecanismos de supressões em sensores luminescentes da literatura, investigando a presença de quench estático ou dinâmico, investigar se tem a presença do efeito filtro interno desses materiais. Por quê? Se a gente fosse avaliar nosso material, iria ser algo questionável. Então, se a gente estivesse avaliando um material já da literatura, seria mais fácil para a gente argumentar sobre isso, né? E também a gente decidiu estudar a viabilidade desses sensores luminescentes, a avaliação da seletividade frente a diferentes interferentes e também com a relação da aplicação na triagem de suspeitos, porque, como foi dito inicialmente, a nossa ideia era sintetizar um filme em que a gente pudesse fazer pelo menos uma triagem dos suspeitos, né? Conseguir determinar se ele utilizou ou não algum tipo de explosivo. Então, a gente organizou esse nosso trabalho, né? Nesse procedimento experimental, que foi sintetizando 3 sensores já da literatura. A gente chama de 1S, 2S e 3S. Que nada mais é do que um carbon dot, uma MOF de Europa e uma MOF de Terno. E em todos eles afirmam que o mecanismo de quench regido é o PET, que é o quench dinâmico e o quench estático. E ainda que apresenta seletividade ao ácido pícrico, né? Então, a gente utilizou o ácido pícrico, o trinitrotolueno e a nitroanilina como os nitroaromáticos, os NACs, né? E aí a gente iria determinar os mecanismos de quench através do tempo de vida, espectro de absorção, cubeta de 1 milímetro e a equação de Parker, e também pelo experimento de Dulles-Cubeto, no qual esse experimento da Dulles-Cubeto foi metodologia desenvolvida pela gente, em que, no lugar de a gente adicionar na cubeta o explosivo e o sensor, a gente separou o explosivo, né, o NAC, do sensor. Porque como a gente estava observando a questão do efeito filtro, então mesmo que a gente separe o sensor do NAC, quando a gente adicionasse o explosivo, a gente iria ter uma diminuição da intensidade de emissão, mesmo ele estando separado. Por quê? O feixe de luz ia ser filtrado pela cubeta 1. Então, foi esse o nosso pensamento. Então, inicialmente, a gente caracterizou os sensores, tanto sensores 1, 2 e 3, para mostrar que a gente replicou os materiais da literatura, né? Como mostra aqui os resultados, tanto de fluorescência como DRX para o sensor 2 e 3, como FTIR, fluorescência e absorção para o carbon dot. E aí foi onde começa a avaliação dos mecanismos de supressão e luminescência desses sensores da literatura. Como já esperado, o sensor 1, que é o do carbon dot, ele teve sua redução de luminescência para todos os explosivos, né? Se você, tanto para o NA como para o NA e o TNT, sendo que uma observação, observe que o TNT ele teve uma baixa
diminuição de luminescência, redução de luminescência, porém a gente está utilizando uma alta concentração dele. Se a gente comparar com o do ácido pícrico, a gente está utilizando quase 10 vezes a concentração do ácido pícrico, porém permanece com uma baixa intensidade, uma baixa redução de luminescência. Né? Então, fica aquela questão da seletividade questionada, já que eles justificam que essa seletividade ocorre porque esses grupos de NO fazem ligações de hidrogênio com o grupo amina dos compostos. Contudo, a gente pode observar, né, que a supressão de luminescência para o PA e o NA são altíssimos, são de 50% e 38%. Já para o TNT, a gente tem aproximadamente 2% de redução. Já com relação às curvas de Stern-Wölmer, né, e KSV, a gente consegue obter os KSVs próximos da literatura, tanto para o PA quanto para o TNT. A gente não tem para o NA, porque o NA, a gente não tem esse dado da literatura. Só a gente que fez para o neutronilina. Porém, se observar, a gente tem um KSV próximo, no qual mostra que a gente, de fato, estava replicando o material da literatura. E o que acontece? Ele indica que pode ser um quench tanto estático quanto dinâmico, né? Sendo que quando a gente investigou os espectros de absorção, se vocês observarem, tanto para o explosivo PA, NA e TNT, a gente tem apenas o somatório das absorções. Se você observar aqui o PA mais o S1C, é essa linha tracejada aqui, que é o calculado. E o realizado na leitura da absorção é essa linha preta. Então, eles ficaram exatamente sobrepostos. Então, não houve uma mudança, não houve aquela formação do novo estado fundamental, do novo estado não luminescente, né? Então, a gente já descarta a questão do quench estático. Então, a gente vai investigar se há o quench dinâmico através do tempo de vida. Já através do tempo de vida, a gente observa que há uma sobreposição, né, do decaimento do tempo de vida em função da concentração, não havendo mudança significativa do tempo de vida, mesmo em altas concentrações do explosivo. Então, fica improvável a existência de quench dinâmico também para o carbon dot. Então, nem é quench estático, nem dinâmico. Então, a gente disse, opa, então, esse material da literatura, ele também não tem quench por PET, como eles dizem. Também é um efeito filtro, que foi o que a gente identificou no nosso gel, né? Então, a gente faz o experimento com uma cubeta. Lembre-se que na lei de Lambert-Beam, uma das coisas que mais influencia é o caminho óptico, né? É o caminho ou o diâmetro da cubeta. Então, a gente reduziu a cubeta de 1 centímetro para 1 milímetro, em 10 vezes. Com isso, o que foi que ocorreu? O KSV despencou em mais de 2 ordens de grandeza. Se você observar o KSV, que a gente deixa de chamar KSV para chamar só de K, de uma constante. Por quê? Porque KSV a gente só pode chamar quando a gente tem um quench, ou seja, estático ou dinâmico, né? Que representa o KSV em homenagem a Stern-Wölmer. Como a gente não tem esse quench estático ou dinâmico, a gente deixou de chamar de KSV para chamar de K. Então, o K, ele sai de 0,24 para 0,0054, mostrando que o material não tem mais sensibilidade, uma alta sensibilidade aos compostos nitroaromáticos, né?
E com relação em função do tempo de vida, ele também não há mudança no tempo de vida. Confirmando o que a gente já tinha discutido, que era o efeito filtro que regia quase que totalmente essa supressão de luminescência, essa redução de luminescência. Isso foi repetido também para a nitranilina. No caso do TNT, já não houve essa diminuição, porque a redução de luminescência para o TNT já era desprezível, né? O K já era desprezível. E isso a gente consegue explicar simplesmente pelo espectro de absorção dos compostos nitroaromáticos. Que, se a gente observar aqui, essa linha preta é o PA, a verde é o NA, e essa azul é o TNT. E aqui em 360 é onde a gente excita o carbon dot. Ou seja, em 360 é onde a gente tem o máximo de absorção do PA, depois o máximo de absorção do Na. Isso justifica o porquê o composto, o sensor aparentava ter uma alta sensibilidade, tanto para o ácido pícrico quanto para o Na. Sendo que quando a gente utilizava a cubeta de 1 milímetro, a gente não tinha essa resposta. Que isso indicava que era por conta da presença do efeito filtro. Como o nosso espectro de emissão é em 460, a gente tem uma absorção dos nitroaromáticos, dos analíticos, quase desprezível. Então, uma outra forma de a gente analisar se era efeito filtro ou não era pela equação de Park. Então, a gente utiliza aquela equação de Park, sendo que só a primeira parte, que refere ao efeito filtro primário, né? Então, quando a gente faz os cálculos da correção, a gente observa, de fato, que o que a gente estava vendo era apenas o fenômeno do efeito filtro interno, que é essas linhas vermelhas, deixando o K corrigido, né, próximo de zero. E mostrando que os materiais não tinham nenhuma sensibilidade aos nitroaromáticos. Os sensores não tinham nenhuma sensibilidade aos nitroaromáticos. Apenas o que estava ocorrendo era uma filtração de luz. Se a gente observar aqui, que é o experimento das duas cubetas, a gente tem uma cubeta com sensor e uma cubeta com água. Quando a gente tem uma fonte de excitação aqui, ela chega até o sensor e o sensor emite luz, o fluorófilo emite luz, né? Quando a gente adiciona o ácido pícrico na cubeta 2, o que ocorre é uma filtração dessa luz, ela é absorvida pelo ácido pícrico, e a gente vê nitidamente a redução da emissão de luz do carbon dot. Isso também é aplicado para os sensores 2 e 3. Se você observar, ele tem uma alta luminescência, e quando a gente adiciona o explosivo na cubeta 2, a gente perde essa emissão. Sendo que não é por causa do quench, e sim porque o material, o sensor está filtrando a luz que está chegando ao fluorófilo, né? Sendo que mesmo assim a gente fez esses experimentos em duas cubetas, que era para provar mais uma vez que o que a gente estava vendo era o efeito filtro. Então, o experimento feito em uma cubeta ou em duas cubetas, ou seja, não adicionando o nitroaromático no sensor, mas sim em uma cubeta à parte, a gente tinha valores bem próximos de quench e um KSV bem próximo. Isso mostra que a supressão de luminescência estava ocorrendo unicamente o efeito filtro, ou pela absorção de luz dos nitroaromáticos, né? Com isso, a gente pensou, a gente descobriu que a gente não tem
o mecanismo de quench por PET, né? A gente tem o efeito filtro interno, mas ele continua dando uma resposta mediante a presença do explosivo. Então, ficou aquele questionamento. Então, será que a gente pode continuar usando esse material como um sensor de nitro aromático? Então, para isso, a gente decidiu avaliar esses sensores com alguns interferentes, que foi quando a gente decidiu utilizar interferentes comuns ao dia a dia, que é um protetor solar, um hidratante, né, uma maquiagem, uma base, né, que são esses interferentes, né, que a gente chamou de C1, C2 até C5, né, e a gente colocou ele em contato com os sensores 1, 2 e 3, para ver se iria haver uma diminuição da intensidade, né, de luminescência ou não. Porque com isso, mesmo que o material não tenha um quench dinâmico estático, ele ainda poderia servir na triagem, né, de algum suspeito. Então, fizemos inicialmente um espectro de absorção desses interferentes, né, e só ao ver a absorção desses interferentes, a gente observa que o interferente 1, ele tem uma alta absorção na região de excitação dos sensores 2, 3 e 1. E o interferente 2, ele tem uma alta absorção na região de excitação do sensor 2 e do sensor 3. Então, mediante o estudo de efeito filtro, já dá para a gente prever que o sensor 2 ele vai ter uma sensibilidade para o sensor 2 e 3, e o interferente 1 ele vai ter sensibilidade para todos os sensores, porque ele vai ter uma alta absorção em todas as regiões. E foi o que aconteceu. Quando fizemos os espectros de emissão, em função da concentração desses interferentes, a gente observa que o sensor 1 ele tem uma redução de emissão de 55% para o sensor 1 e 57% para o sensor 2 e 3. E está correlacionado com uma absorção mais alta nessa região. Já o interferente 2, ele tem baixa sensibilidade para o carbodote, já porque é nessa região. Contudo, ele tem uma redução maior para o sensor 2 e 3, porque refere a esses dois pontos de excitação. E, com isso, a gente conclui que os três sistemas demonstraram a ausência do mecanismo de quench, do tipo PET. O efeito filtro interno foi determinado como o principal responsável pela supressão, e esses resultados apontam para possíveis equívocos da literatura, visto que naquele levantamento bibliográfico que eu mostrei para vocês, existiam vários trabalhos em que eles diziam que o mecanismo de quench era o PET, né, que é o quench dinâmico ou estático. Contudo, quando a gente ia olhar os espectros de excitação e absorção, normalmente o espectro de excitação dos sensores, desses sensores da literatura, era próximo do máximo da absorção dos nitroaromáticos. Então, eles apontam fortemente para esses possíveis equívocos da literatura, né? E visando a identificação de resíduos para a triagem de suspeito, isso é inviável, visto que ele apresentou uma redução em emissão para interferentes comuns do dia a dia, né, que é um protetor solar, uma maquiagem, né? E o quinto e último é que o efeito filtro interno como sensor apresentou falsos positivos para interferentes convencionais, inviabilizando o uso, né, de sensores por efeito filtro interno para nitroaromáticos, né? E esses resultados da pesquisa acabaram ocasionando na publicação desse artigo, né, na Microchemical Journal, inclusive já está com mais de 5 citações, em que a gente faz essa correção da literatura.
Esse daqui é o Felipe, do qual eu falei para vocês, em que, de fato, foi um trabalho não em colaboração, mas parceria mesmo, meio e dele. Acabou dando um capítulo da tese do doutorado dele. Ele hoje já é doutor. Também saiu numa revista brasileira, né, Ciência Hoje, em que exatamente lançava o questionamento, né? Sensores luminescentes são confiáveis para detectar explosíveis? E aí foi essa deixa que a gente deixou para literatura, né? E aí, atualmente, venho desenvolvendo algumas patentes, né? Em uma startup voltada para adsorção de óleo, juntamente com o professor Severino, né? Então, a gente está em trabalho de incubação dessa startup. Também estou orientando o Felipe, aluno de doutorado, na síntese e aplicação de MOFs, aplicações de neoformação óssea. O aluno Gustavo Xavier, na produção de GES, para liberação de drogas. E também a aluna Júlia, na síntese de Corishell de ferros e fioido para aplicações de delivery e hipertermia magnética. Né? Então, isso é o que eu estou fazendo atualmente, né? Além do projeto de Covid. E aí, queria agradecer a todos. Agradecer, primeiramente, ao Radel pelo convite e agradecer também ao professor Severino, que estou com ele há 7 anos, para ser mais exato, e também aos órgãos de fomento. Espero que tenham gostado. Iago, muito obrigado, muito boa a tua apresentação. Como eu falei desde o início, vocês sempre vêm com resultados novedosos e coisas que chamam muito a atenção, não? Essa parte de sensores luminescentes é algo muito importante, bem interessante, e que ganha cada vez mais força, né? É algo que cada vez tenta crescer mais, e isso é importante. Então, bom, agora tenho aquela secção aí de se alguém tem alguma pergunta para o Iago, se interessou com alguma parte do trabalho, deixo aqui os microfones abertos. Oi, Iago. Primeiro, boa apresentação aí, parabéns. Trabalho interessante. Vocês têm algum nível de financiamento para esse tipo de trabalho com, tipo, o pessoal da área militar, exército, essas questões, ou não? Porque parece bastante aplicação, né, de correção, pelo menos de metodologia, para a área bélica, né? Essa parte de como tu mostrou aí no final, detecção de explosivos, essas questões, né? Isso. Olha, atualmente não. Estava para ser renovado, tinha um INCT que era exatamente nessa questão de forense, né? Mas, assim, estava finalizando, acho que em 2019, 2020, mas eu não sei se renovou, porque esse foi só uma parte do meu doutorado, mas, assim, eu terminei aí. O Felipe foi quem deu continuidade, né? Porque a gente viu o problema, né? Que eram esses equívocos da literatura. Porém, na época, a gente tinha uma parceria muito forte com a Polícia Federal, tanto que boa parte dos experimentos a gente fez lá na Polícia Federal da UNB, de Brasília. Beleza. Eu tenho um colega que ele trabalhou com algo, não exatamente isso, mas bem próximo. Ele era lá até de Campina Grande, departamento de física, e trabalhava junto com o pessoal de computação. O pessoal da computação fazia alguma programação, alguma simulação lá, e eles tinham financiamento lá, justamente o exército financiava. Então, assim, mas ele disse que era tipo uns editais que tipo ninguém conhece direito, uma coisa meia não muito pública, tá ligado? Então vale a pena até, não sei, Severino, pode ser que ele conheça e tal, ficar de olho aí, porque pode ser que seja uma fonte interessante, principalmente nesse momento que a gente está com
recursos escassos nas agências convencionais de fomento, né? Mas bem legal aí o teu trabalho. Parabéns aí novamente. Tá, ok. Muito obrigado. E mais? Bom, então eu peço a todos que abram o microfone, por favor. Vamos a bater na palma para agradecer a Oiago pela apresentação. Obrigado. Iago, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo trabalho, por aceitar.